Bate-papo. Presentes aqui no estúdio nesta segunda-feira, convidados para falarmos a respeito do projeto de abertura do comércio aos domingos e feriados, um assunto que a Independente tem trazido e repercutido. E estão conosco aqui o Marco Daniel Rockenbach, que é o presidente do Síndico Comerciários Lajeado, e também o secretário do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, André Bicker. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui e pedir de imediato para o Marco Daniel Rockenbach, que é o presidente do Síndico Comerciários, sobre a questão do projeto. A gente, inclusive, os dois já tiveram a oportunidade de falar e depois a gente vai, evidentemente, voltar a esse assunto, mas só para situar a questão da última medida do sindicato, Marco, que teve uma assembleia e o que foi decidido nessa assembleia. Muito bom dia. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Ricardo. Bom dia. André, bom dia, secretário. Bom dia, ouvintes da Rádio Independente. Nós, como entidade representativa de classe, nós entendemos por bem e necessário fazermos uma assembleia para deliberar o rumo da ação. Por quê? Porque até então nós estávamos trabalhando em cima de uma decisão de 2018, da outra vez que entrou o projeto. Nós não tínhamos feito uma nova discussão e achamos importante porque o projeto chegou na casa, como a gente já havia dito, sem uma discussão prévia em cima disso, e existia uma posição da categoria de não mudar a lei existente, porque a lei existente ela é permissiva, né? Ela permite, na realidade, a gente fala, queremos a liberdade da abertura do comércio. Na realidade, a lei existente ela não proíbe o trabalho em domingos. Ela permite o trabalho em domingos. O dono do estabelecimento pode ir lá e pode abrir, porque quando se ela não permite, nem o próprio proprietário pode trabalhar. Aí ela não é uma lei que não permite. A lei de hoje permite. Ela permite que o dono do estabelecimento trabalhe. O que ela não permite é o uso da mão de obra, só em 6 domingos. E essa mão de obra tem que ser negociada as condições de trabalho. Então, essa é a realidade que nós enfrentamos hoje na cidade. E nós deliberamos com a categoria para ver se havia alguma possibilidade de nós trabalharmos porque não é nós, como trabalhadores, que a gente tem que fazer uma emenda, alguma coisa, é um vereador, né? Mas se nós iríamos trabalhar isso junto aos vereadores, essa possibilidade. E foi tirada como negativa a nossa orientação aos vereadores da casa que votem contra o projeto, do jeito como ele veio, porque nós não vislumbramos, e eu me debrucei bastante tempo sobre isso, nós não vislumbramos uma segurança jurídica que nós pudéssemos dar à classe trabalhadora com uma possível emenda. Por que eu digo isso? Porque em 2003, quando se aprovou a lei ora existente na cidade, a Fé Comércio entrou com uma ação na Justiça de inconstitucionalidade. Não só foi com a nossa. Naquela época, várias cidades também mudaram a sua legislação, e a cidade de Porto Alegre foi na mesma época que a nossa, e a Fé Comércio entrou com ação de inconstitucionalidade para todas as cidades naquela época. E nós somos a única cidade que teve vitória. A nossa foi considerada legal. O relator da nossa ação lá no Supremo foi o ministro Sepúlveda Pertence, e ele entendeu que a nossa legislação estava correta da maneira como estava. Então, fomos os únicos vencedores. Devido a isso, nós analisando que novamente poderia acontecer algo nesse sentido, de alegação de inconstitucionalidade, e a gente aprovando uma lei, em cima ficaria com um pedaço apenas da lei, e provavelmente o pedaço que não nos interessava, né? Então, devido a isso, da forma como veio, nós encaminhamos por não fazer emendas e pedir a derrubada do projeto como ele chegou à casa. André Bicker, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura de Lajeado, já teve algumas reuniões com diversas lideranças, o próprio Síndico Comerciários fez uma assembleia interna agora, já teve discussão com vereadores, o próprio Síndico Comerciários já reclamou que não foi ouvido para a elaboração desse projeto. Se cogita alguma alteração ou o projeto é assim como está e ele deve ser votado, quem sabe na quinta-feira, já que amanhã é feriado, a sessão vai ser excepcionalmente numa quinta aqui em Lajeado? Ou como é que vocês estão vendo essa discussão de um projeto que ele divide bastante as opiniões? Bem-vindo à Rádio Independente, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fabiano. Bom dia, dia. presidente Marco Daniel e todos os ouvintes aí da nossa querida Rádio Independente. Na verdade, o caminho, né, que o projeto teve, ele foi encaminhado para a Câmara de Vereadores e a Câmara, então, vai fazer a construção que achar necessária, né, se entender por bem de fazer alguma emenda, vai ser analisado posteriormente, né, mas a princípio o projeto, né, a parte da prefeitura, do município, do poder executivo, foi um encaminhamento dessa forma, né, nunca se negou, né, a questão de discussão. Claro, que até porque eu acho que o fórum competente para isso é a própria Câmara de Vereadores, que é o poder legislativo, né. Então eles têm totais poderes para fazer, né, essas discussões, as sugestões que entenderem necessárias, e depois, né, o trâmite mesmo encaminha de volta para o Poder Executivo para ver se ele vai, né, corroborar com eventuais sugestões. Mas a ideia do Poder Executivo sempre foi, se for olhar a lei, né, o projeto de lei, ele é bem simples, ele só busca dentro do Código de Posturas a retirada da restrição de trabalhar aos domingos, né? Claro que nem o presidente Marco Daniel falou aqui, né, o dono do estabelecimento, ele pode abrir sim. Mas a gente sabe, né, que num comércio, às vezes uma loja para abrir só o dono também não viabiliza, né? E tem lojas de fora também, que Lajeado também tem recebido cada vez mais. E isso que se busca, né, que se dê essa liberdade de cada empreendedor fazer análise, né? Certamente vai ter custos para isso, mas ele que vai definir, né, se o mercado já está pronto para absorver o seu comércio aos domingos, se ainda não, se vai fazer a abertura uma vez por mês, enfim. Isso cabe ao empreendedor, ele que vai balizar a abertura com aquilo que o comércio pode dar de retorno para ele, né? Pergunta que vale para os dois, né? Tem se ouvido muito, Marco e André, a alegação daqueles que são contrários, inclusive tivemos aqui o vereador Serginho num debate com o vereador Alex recentemente, de que não temos o domingo a questão das creches, em função das crianças, não temos o transporte público adequado para o transporte do trabalhador, e também se ouviu nos últimos dias a questão da legislação trabalhista, que não foi explicado de acordo como efetivamente pode ocorrer. Então, Marco, qual é a tua posição sobre isso e o André também sobre essa questão? Bom, que bom que você tocou nisso, porque muitos vinham se falando, e foi naquela segunda-feira das comissões que a gente desmistificou isso, tá? Foi falado pelo presidente Cindy Lodge, foi falado pelo prefeito aqui nessa casa, foi falado pelos vereadores, na Câmara de Vereadores, não, porque que vai se ganhar hora essa, vai se ganhar hora essa. E nós, desde 2018, viemos dizendo, o objetivo do projeto é retirar o sindicato da negociação e a troca vai ser apenas por um dia de folga. E isso foi confirmado na tribuna pelo assessor jurídico do Cindy Lojas, da CIL e da CDL, tá? Dizendo que, sim, a legislação permite que apenas seja feito por uma troca. E esse é o cerne da questão. Porque se vai abrir ou se vai deixar de abrir, quem define é o empresário. Agora, as condições de trabalho, se a estrutura da cidade não tem uma estrutura orgânica para isso, nós temos que nos preocupar com esses trabalhadores. Se eu não adianta, eu volto a bater na tecla, adianta ter o Vale Transporte na mão, porque dizem que a lei vai garantir todos os direitos dos trabalhadores. A lei diz que tem que ter Vale Transporte. Adianta eu ter o ticket na mão se eu não tenho o ônibus? Adianta, por exemplo, eu ter que trabalhar o dia, os 2 turnos aí na hora do meio-dia, eu ter o ticket na mão, mas eu não tenho como ir para casa almoçar, eu tenho que almoçar no centro, daí o ticket não me serve, eu tenho que puxar dinheiro do meu bolso para comprar o meu almoço. Esses são problemas bem pontuais. E eu fico muito triste, eu apenas quero fazer uma referência, porque nós falamos muito nisso, da questão familiar, da desagregação, que a mãe vai ter que deixar essa criança ou esse provável filho com o pai, com a avó, e quiçá com um vizinho, né? E aí está comprovado novamente a violência
contra menores, crianças e adolescentes, acontece exatamente no seio familiar ou no entorno muito próximo, né? Coisa assim. É esse tipo de situação, essa vulnerabilidade que nós temos que evitar. Tipo, eu acho que ela estará muito mais segura se eu estiver numa escola de educação infantil, onde tem pessoas capacitadas que vão cuidar dessas crianças. Então, assim, ó, eu sempre digo assim, nós começamos novamente a casa pelo teto, pelo telhado. Nós vamos abrir o comércio para ver como é que as coisas, depois o resto vai se agregando. E sabe o que eu estava pensando esse fim de semana? Nós fizemos assembleia, está se discutindo, a categoria delibera. Essa questão, o vereador Lorival coloca muito bem, essa questão da abertura do comércio aos domingos, ela é muito mais política do que de demanda. Porque eu desafio qualquer um aqui, vamos descer a Júlio de Castilhos, vamos conversar não com os comerciários, com os empresários. Quantos vão te dizer que são contra a abertura do comércio aos domingos? Essas pessoas, pelo visto, não foram consultadas pela sua categoria. O sindicato patronal consultou, chamou uma assembleia para ver se é isso que eles querem ou simplesmente está seguindo uma orientação da Fé Comércio. Porque esse é um projeto da Fé Comércio. Sempre foi. E coloca nos municípios, e aí os municípios levam adiante. Mas e a sua base? E a sua categoria? Nós fizemos essa consulta para dizer não. Mas aqui né, perdão, né, presidente, mas aqui as entidades, a CIL, CDL e o Cindy Lojas, né, que propuseram novamente, né, vieram sugestionar isso ao Poder Executivo. Então, eu, pelo menos, não me arrisco a dizer que eles não fizeram consulta ou que eles não têm uma representatividade, né? Acho que é temerário a gente colocar nesse ponto, eu não né? estou dizendo que eles não têm representatividade. Eu estou dizendo que eu não me lembro da assembleia convocada por eles para deliberar sobre o horário livre do comércio. Isso é uma decisão interna, e aí eu chamo de decisão política, uma decisão de política interna das entidades. É isso que eu estou dizendo. Porque não é o que está se vendo na base deles. A gente caminha, Júlio de Castilho, na nossa Assembleia, tinha empresários, dizendo que não tinham sido consultados, que nunca tinham sido chamados para ouvir se eles eram a favor ou se eram contrários à abertura, vieram na nossa Assembleia, porque nós tínhamos feito uma Assembleia. Eles fazem uma Assembleia e vão ver realmente como é que a banda toca. Só para dentro da pergunta que eu havia feito, André, houve algum, por exemplo, se passa o projeto do município ter a possibilidade, por exemplo, de abrir creche em domingo, não se foi falado sobre isso, ou ampliar os horários de ônibus? Não se foi falado, até porque é uma consequência que pode se discutir, né? Aqui, acho que também não vale a gente pegar e fazer uma casuística com um acontecimento também, porque acho que não é na emoção que a gente deve buscar. Isso aí é um critério técnico, né? Até a questão da criança, ela estava com a mãe, então acho que a gente não pode também buscar esses fatores que são pontuais, né, para tentar justificar. Mas a gente existe, enfim, uma possibilidade a partir do momento que houver uma demanda grande, que a gente imagina que isso não vai ocorrer, né, num primeiro momento. Acho que são algumas questões pontuais de lojas que abririam. E se forem positivas, tenho certeza que mais outras vão também se manifestar. A questão do transporte público, a gente teve no início de dezembro, né, uma data que foi feito a abertura do comércio aos domingos, a gente teve no transporte público 116 pessoas somente, né? Então, isso é a falta, né, de transporte público no primeiro momento não se justifica também, né, porque as pessoas nem fizeram o uso desse transporte. A gente sabe também que as dificuldades que o transporte público vem atravessando, e até se fez naquela vez, inclusive pensando que o transporte público se beneficiaria disso, né? Que vem com dificuldade, seria mais uma data para que eles conseguissem ter um melhor retorno, e não houve, né? A maioria das pessoas nem utilizou, né, o transporte público. Então, eu acho que o primeiro passo, não adianta a gente também fazer toda a discussão se isso não for adiante, né? Eu acho que a gente está aí dando o primeiro passo, né? Nesse ponto eu discordo do presidente Marco, que começou pelo teto. Não, acho que o primeiro passo é se a gente vai ter, né, essa possibilidade, e aí sim, depois se evolui, né, para alguns ajustes que eventualmente sejam necessários para que haja, né, um encontro de interesses, né, daquilo que
que é bom para o município, daquilo que gera vagas de trabalho, né? E aqui a gente tem um dado que é interessante, que dos 497 municípios, né, segundo o Cindy Lojas, a gente tem 7 ou 8 municípios que somente tem essa restrição do comércio, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter o comércio nas cidades ao redor aqui podendo abrir os domingos e Lajeado não. Encantado com o Cristo Protetor se beneficiando disso e o comércio Lajeado não podendo trabalhar. E aí outra questão que é importante, né, é que o comércio na BR-386, né, as margens da BR, por ser uma legislação federal, ele é permitido. Então, o comerciário que trabalha no shopping, o comerciário que virá trabalhar na van, ele é menos que aquele outro que trabalha dentro da cidade, né, na rua de trás, digamos, né, que não é. Então, acho que isso também a gente busca que se iguale as oportunidades, né, para que daqui a pouco a gente vai ter comércios de dentro da cidade fechando, porque os comércios de fora estão, né, de margem de BR estão fortalecidos. Né? A gente tem um comércio online cada vez mais presente, que as pessoas compram nos finais de semana. Né? A gente tem as farmácias, que têm hoje uma atuação mais ampla do que havia há alguns anos. As farmácias têm um mix de produtos já bem maior do que tinha, então, e as farmácias podem abrir os domingos, né? Então tu vê às vezes a disparidade que está acontecendo, então que muitas lojas acabam perdendo oportunidade, né, em função disso, e no frigir dos ovos que vai fazendo, se o comércio ele vai enfraquecendo, ele vai fechando o número de vagas, e a gente busca exatamente o contrário, né, que ele tenha efetividade, que a loja consiga ter vendas que sustentem, né, o seu negócio e os seus trabalhadores, consequentemente. Marco Daniel Rockenbach, presidente do Sindicato Comerciários. O Sindicato Comerciários é contra a abertura do comércio aos domingos de qualquer maneira, ou se tiver a condição, além da folga, de uma hora extra, de outra negociação, e tendo essa condição de creche, tendo a condição de ônibus, já muda? Poderia se fazer esse acordo? Bom, Ricardo, assim, respondendo um pouco mais amplo. Questão aquela que também vem muito à tona, a questão dos ônibus, quando nós fizemos uma abertura atrás. Eu gosto de frisar duas coisas nesse sentido. Primeira, aquela abertura foi uma abertura excepcional que nós fizemos e não abriram mais de 6 lojas na cidade. Esse foi o motivo por qual não teve passageiro. Não teve atração ainda, vai continuar não tendo. Se andaram poucas pessoas, e nessas poucas pessoas, os poucos trabalhadores, se tiver um trabalhador que tem que ir trabalhar e não tem como ir trabalhar, eu, como representante, tenho que me preocupar como ele vai chegar na casa. E eu só vou poder me preocupar com ele se eu estiver na negociação. Se eu fui excluído da negociação, eu não posso negociar para ele a condição dele chegar. E eu tenho que me preocupar com isso. Esse é um fato. O fato das lojas vão pegar da beira do asfalto, da BR-386, poderem abrir e o centro não abrir, só por isso não gera uma concorrência desleal. A pessoa não vai comprar na loja da beira do asfalto, ou no shopping, ou na van, que vai vir futuramente, porque ela está aberta. Ela vai comprar se ela tiver melhor preço, melhores condições. Então não adianta a loja do centro abrir se ela não tiver competência, estiver na concorrência com a loja de lá. Ela tem que ter preço, ela tem que ter prazo, ela tem que ter condições. Eu não vou comprar na van porque a van vai estar aberta domingo, ou no shopping, só porque ela está aberta. Se a loja do centro tiver uma promoção durante a semana, eu vou comprar aonde melhor me ofertar. A venda online, ela não é uma concorrência, porque ela é igual para todo mundo. Qualquer loja hoje, e a pandemia mostrou isso, fez isso, qualquer loja tem venda online hoje. E eu posso comprar. E eu até digo que as lojas nossas locais aqui têm uma vantagem sobre as grandes redes. Porque eu posso comprar online, vou lá na loja e retiro. Hoje ainda. Enquanto que as lojas de fora eu tenho que esperar às vezes uma semana, 10 dias, 15 dias para receber o produto. Então isso não é uma concorrência desleal. É uma plataforma nova de vendas que apareceu para todo mundo. Bom, diretamente a pergunta que o Ricardo me fez, bom, o que nós analisamos? Nós analisamos assim, entendemos que é possível construir algo mais. Nós não concordamos com a liberdade plena, abrir todos os domingos do ano e coisa assim. Entendemos que é possível criar algo mais. Só que para isso
Aí eu bato na tecla da segurança jurídica, cara. Para nós podermos construir isso, não pode um projeto chegar na Câmara e aí ele começar a ser debatido para se construir alguma coisa além. Porque qualquer decisão que a gente vai tomar, nós, os vereadores, vamos construir uma alternativa, e a gente vote uma alternativa, nada impede que o outro lado entre com uma inconstitucionalidade e seja vitorioso, porque a regra diz o seguinte, que o município cabe legislar sobre a abertura e não sobre área trabalhista, certo? Só que como é que eu vou garantir uma questão trabalhista se eu sou excluído do negócio? Então, o que teria que pegar? Teria que pegar a lei existente hoje, que é uma lei que tramitou em julgado e tudo, que tem respaldo jurídico, e acrescer algo em cima daquela própria lei ali. Tipo, vamos pegar um exemplo. Nós trabalhamos legalmente um domingo no mês de dezembro. Quem sabe nós vamos trabalhar 2, nós vamos trabalhar possibilidade de trabalhar 3 domingos no mês de dezembro. Mas através de negociação coletiva. Porque o que o sindicato quer? O sindicato não vai negociar se tu pode abrir ou tu não pode. A lei está dizendo hoje, quando nós sentamos à mesa para negociar, nós não discutimos se os 6 domingos vai ser aberto ou não vai. A lei está dizendo que vai. Nós discutimos quais as condições de trabalho. Né? Jornada, remuneração, compensação. É isso que nós temos que nos preocupar. E a nossa preocupação, ela se dá em cima... Por exemplo, se já existir creche, onde eu deixar meu filho, é uma creche pública, é óbvio que eu vou ter que reduzir algo na bonificação que está sendo dada, porque o comerciário usa essa bonificação para fazer uma compensação. Nós temos casos de comerciário que nos disseram, e aí nós vamos ter que retomar isso, a hora que vencermos essa pauta do domingo, da liberdade, nós fatalmente, o sindicato vai entrar com vereadores, vamos ver, porque não compete a nós, mas assim, se a demanda é que vai gerar o município para domingo, essa demanda já existe no sábado. E até hoje nunca foi feito nada. Nunca vi uma ação do poder público se preocupando aonde os pais de sábado deixam seus filhos. Os comerciários gastam, em média, R$400 por mês para ter alguém que cuide de seus filhos no sábado. Eu não vi o município se preocupando em fazer uma discussão para botar a creche a funcionar. E a demanda existe. Bom, nós, em função do tempo, a gente não pode alongar muito. Eu queria fazer 2 questionamentos e com respostas rápidas. Há a possibilidade, secretário André, do Executivo retirar o projeto se vê que não vai ser aprovado ou pretende rediscutir e apresentar uma nova proposta? Já se pensou nisso? Não, a princípio a ideia, que nem eu falei no início, né, é fazer a votação assim, né, pelo menos é isso que nos foi passado, né, no início da semana passada, que iria a votação, daí claro, acabou havendo a discussão e agora a ideia de que seja votado na quinta-feira. A ideia inicial é encaminhar realmente para essa análise, Fabiano. Ok. E Marco, evidentemente que a legitimidade da Assembleia da semana passada, não sei quantos participantes tiveram lá, mas para uma reflexão, e aqui é a pergunta, né, e a obrigação do jornalista fazer isso. 5 mil, segundo a empresa, inscritos para trabalhar na Havan, sabendo que teriam que trabalhar em feriados e domingos. Não te parece uma representatividade grande de pessoas que querem trabalhar independentemente do horário? Sim. Friso 2 coisas. São 5 mil currículos apresentados. O Aurélio, o RH também nos passou. 97% está empregado. Detalhe importante. 97% está empregado. Se estão querendo ir trabalhar lá e se sujeitando a isso, quer dizer que o nosso comércio, os nossos setores estão pagando muito mal. Primeiro ponto. Porque eu estou me sujeitando a uma outra condição, perfeito, né? Só que é que está a diferença. Ele está sabendo que ele vai entrar lá para trabalhar em domingos e feriados. Só que ele também está sabendo que vai entrar lá e vai ganhar alguma coisa. Porque ele está sabendo que já foi negociado com o sindicato as condições de trabalho dele lá, que é o que o Sindilógio não quer negociar aqui com o centro. Né? Então, e é do Vale do Taquari. Os currículos não são de Lajeado. Okay. Mas ele também nos disse que é muito comum a Havan receber esses currículos. O recorde deles foi em Rio Grande, 12 mil currículos. Isso não demonstra desemprego nem nada. Eu acho que o que demonstra é que o nosso pagamento aqui, o nosso salário está muito baixo realmente. É outra discussão, então. É outra discussão. Exatamente.
Deixa eu só trazer aqui, Fabiano, o Marco Daniel, o André. Posicionamentos. Tem muitas mensagens que chegaram aqui. Eu peguei 2 a favor e 2 contra. Bom dia, meus queridos. E quando foi que começamos a esquecer das famílias? Eu tenho minha empresa e sou totalmente contra a abertura, pois acho que o domingo foi feito para a família. Abraço, Fábio. A favor agora. Esse discurso de creche não tem cabimento. Aos sábados também não tem creche. E essas crianças não têm pai ou mãe? Ou então é só dizer que as mães com crianças pequenas não trabalham aos domingos? Abraço, Luiz Felipe. Outra aqui, a Cair Locatelli do Centro. Bom dia, referente à abertura aos domingos. Trabalhei 25 anos no comércio. E um dos motivos de parar de trabalhar no comércio foi de não ter onde deixar meu filho em sábados. Se conseguir alguém para cuidar, tinha que colocar valor em cima. Imagina então aos domingos. Aí, semana passada, escutei alguém falar que o valor que teriam que pagar não compensava. Aí pergunto, trabalhar e chegar no final do mês e empatar compensa ficar longe da família? E o Ederson diz o seguinte, o hospital funciona 7 dias por semana e os funcionários se adaptam e adaptam suas famílias conforme o horário de trabalho. E sempre funcionou. É uma discussão e tá bem parelha aqui as manifestações também que chegam pra gente no nosso WhatsApp 999787885. E é uma discussão que ela não vai ter fim, não, claro. Não. Vai e ter os dois lados têm razão. Os dois lados, exatamente. E parabéns a vocês aqui por virem, por exporem e é isso aí. São diferentes posicionamentos e a gente tem que respeitar e cabe aos vereadores, só para lembrar. Tem, no momento, levantamento que foi feito pela Caroline Silva de semana passada, 5 vereadores a favor da proposta, que já se posicionaram. Abertamente a favor. Abertamente. 6 que são contra e tem 3 que estão indecisos. O Heitor Hoppe, do PP, que é bancada, situacionista, a Ana da Pama, que é oposicionista, e o Rodrigo Conte, que está assumindo agora que pode decidir, enfim, esses 3 votos decidem. Se houver empate em 7-7, vai caber ao presidente da Câmara, Isidoro Fornari Neto, que é do PP, decidir. Então, talvez fique para quinta. A gente vai ter que ver quando vai entrar de fato em votação, mas é um projeto que está com uma disputa muito acirrada. Senhores, sempre às ordens aqui na Independente. Muito obrigado. Uma boa semana aí. Obrigado a vocês. Obrigado, Fabiano. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição aí para esse debate de ideias, né? E acho que isso que é importante para a cidade, né? Porque a gente tem posicionamentos diferentes, mas acho que o respeito às ideias, acho que é o que deve prevalecer numa cidade que quer sempre crescer, né? E não ter aquela situação só de um contra o outro, né? Mas, enfim, botar os argumentos e ver qual é o entendimento que o município tem no momento. Muito obrigado. Trazer uma cidade melhor para a gente viver, né? Bom, aí os pontos de vista é que tem que convergir para a gente poder fazer isso. Um abraço a todos. Valeu, muito obrigado. Marco Daniel Rockenbach, presidente do Síndico Comerciários, e o André Bicker,